Em João capítulo 7, ele narra a festa dos tabernáculos. E a festa do tabernáculo durava uma semana inteira. E todos os dias os sacerdotes imolavam, matavam os animais, faziam o sacrifício na sua cultura judaica, né? Eles faziam o sacrifício de animais ali, pelos seus pecados, pelo pecado do povo e tal. E Jesus esteve nessa festa, no último dia. Só que no último dia era um dia solene, porque os sacerdotes vinham com água, trazia água do tanque de Siloé até o templo. E ali diante do altar ele dava 7 voltas no altar, diante do sacrifício ali, que eram mortos muitos animais. E ele dava 7 voltas, e no final das 7 voltas ele derramava água sobre o sacrifício, ele derramava água sobre o altar. E aquela água se juntava ao sangue e ia jorrando de rua abaixo de Jerusalém, até se encontrar com o Rio Jordão. É o que a história fala. E Jesus, vendo aquele ritual judaico, ele se levanta. No meio da cerimônia, no meio da festa, ele se levanta. E no versículo 37 ele fala assim: no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou em pranto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E mais uma vez, Jesus se apresenta como água. Por que ele se apresenta como água? Nós sabemos que a água ela é essencial para a vida na terra, para os seres humanos, para as plantações, para os animais. Sem água, sem chuva, sem rios, não há vida. Sem rios não há vida. Sem água, a gente morre em poucos dias. E por isso que Jesus fala: eu sou a água da vida. Jesus se apresentou assim para aquela mulher de Samaria, né? A mulher samaritana. Eu sou a água. Se você pedir água, eu te darei água viva e você nunca mais terá sede. E Jesus mais uma vez se apresenta no templo. E naquele ritual onde o sacerdote jogava água no altar, ele se levanta e fala: quem tiver sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. É necessário a gente crer, mas crer como diz a Escritura. Não crer porque algum filósofo falou que Jesus foi um homem bom que passou na terra para ensinar o bem, para ensinar o amor. Não crer como alguns podem acreditar que Jesus foi apenas um profeta, assim como Isaías, assim como Elias, assim como João Batista, né? Veio apenas proclamar a paz e a igualdade social. Não, é crer como diz a Escritura. E o que é que a Escritura diz sobre Jesus? A Escritura diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. A Escritura diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. A Escritura diz que não há outro mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo é o mediador. A Escritura diz que por se um homem entrou o pecado no mundo, por um homem também iria entrar a salvação. E esse homem é Jesus. A Escritura diz que ele é Senhor, Senhor de nossas vidas. E tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é o que a Escritura diz sobre Jesus. E por isso Jesus falou: se você crê, como diz a Escritura, então eu derramarei o meu Espírito sobre você. Esse rios de águas vivas, ele se refere ao Espírito Santo, que seria derramado, que estaria dentro de todo aquele que crê. Então é necessário você crer. Uma certa vez Jesus falou: aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então não importa o que você fez no passado, não importa o que você está fazendo no presente, desde o momento que você reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, desde o momento que você reconhece que Jesus é a água da vida, é a água que vai te trazer vida eterna, é a água que vai te trazer alegria, paz interior, a paz que excede todo entendimento, é a água que vai te trazer vida e vida em abundância. Quando você crê assim, o Senhor, ele te aceita, ele não te joga fora.
não importa o seu passado. Nós temos o exemplo disso com o ladrão da cruz, que olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não perguntou em que igreja o ladrão congregava, ele não perguntou se ele já havia sido batizado nas águas do Rio Jordão, ele não perguntou quantas penitências ele havia feito, quantas Aves Maria eles haviam rezado. Ele apenas falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Deus sonda o nosso coração e conhece a sinceridade do nosso coração. E é essa palavra que o Senhor nos dá neste dia. Graça e paz para todos.